Olá, queridos! Este é o vídeo número 35, que eu falo sobre a profissão de comissário de voo. E eu fiz um apanhado dos últimos vídeos aí sobre a profissão. E também nos vídeos aí sobre a maternidade, nesse período que eu tô afastada. Também surgiram algumas perguntas relacionadas à aviação. Então eu deixei para responder em um vídeo voltado para a profissão. Então, se é o tema que mais te interessa, o vídeo é para você. Não vou colocar nomes, não vou citar nomes porque eu seria injusta, porque às vezes a pergunta de 3, 4 pessoas é a mesma. Então eu fiz um apanhado das perguntas mais frequentes, né? Quando você vai voltar no doméstico ou no internacional, na mesma função que eu estava? Sim, eu volto no internacional, com a mesma função de CSB, que é chefe de cabine internacional. Então eu volto no mesmo status, digamos assim. O que acontece é que por eu ficar tanto tempo fora, né, mais de um ano fora, eu faço um período de adaptação, não sei quantos voos, se são 2 ou 3 voos, a gente voa com uma outra CSB, né, uma outra chefe, para recapitular, digamos assim, porque comandar de bicicleta, você nunca esquece, óbvio, mas para você se inteirar ali na prática, né, porque na teoria vou falar para vocês, existe um retreinamento, digamos assim. Então você faz os 2 voos mais ou menos, não sei como tá agora, com uma outra CSB só para entrar aí nessa rotina novamente. Mas eu volto com a mesma função nos voos internacionais. Graças a Deus, né? Porque é punk, gente. Você imagina no voo doméstico, nos voos domésticos que a gente faz muitos pousos, tem menos folgas, as chaves dos voos são muitos dias fora, então seria bem complicado. Não sei como seria, não sei se eu conseguiria. Então no internacional não, né, acabo fazendo menos voos, tenho mais folgas, os voos não são tão longos, né, então eu acredito que é bem mais fácil para a mamãe quando ela volta numa escala de voos internacionais, na minha opinião. O que mais me perguntaram? De voo também, falando de internacional, nacional, se é aleatório, a gente pode, a empresa coloca de forma aleatória num voo internacional ou nacional, ou se é o funcionário que escolhe. Então, não é, existem algumas regras. Quando você entra na aviação, você vai entrar fazendo os voos domésticos, nacionais. Eu já falei isso em outros vídeos, mas para quem está vendo pela primeira vez, pode ser útil, vendo esse vídeo pela primeira vez. Então você entra, começa fazendo os voos nacionais e aí de acordo com a necessidade da empresa, abriram outras rotas internacionais, a gente precisa de comissário para fechar a escala do internacional, então eles promovem o pessoal que está no doméstico, mais antigo, que tem o idioma, para entrar para a escala dos voos internacionais, o wide body, como a gente fala. Então funciona assim, cada empresa tem a sua regra, mas de modo geral, pelo menos na Latam é assim, e acredito que na maioria das empresas seja dessa forma. Então pode ser que você dê sorte e esteja numa empresa que está conquistando rotas internacionais e logo você consiga ir para o Inter, ou pode demorar anos e anos e você ficar voando muito tempo no nacional para daí passar para o internacional. Então, é isso. Me perguntaram de escalas diferenciadas, por exemplo, escala casada, se existe. Também isso, gente, não é lei. Então, cada empresa tem as suas regras, umas têm mais benefícios para o funcionário, outras nem tanto, mas existe a escala casada, geralmente. O que é escala casada? Não é que você vai fazer os seus voos todos, por exemplo, você é casado com seu marido, você é casado com seu marido, óbvio, né? Você é casado com um tripulante, então você vai fazer a tua escala inteira voando com o tripulante. Não, você vai casar as suas folgas, por exemplo, com o seu cônjuge. Então isso existe essa possibilidade de fazer esse pedido. Existe a escala direcionada, no caso dos voos nacionais, né? Por exemplo, a pessoa mora
em Curitiba. Então, ela faz voos direcionados para Curitiba. Então, a maioria dos voos com pernoite em Curitiba. Então, ao invés de ela ir para o hotel, ela vai para casa dela, né? Para casa dos pais, enfim. É assim que deveria acontecer. Isso chama-se uma escala direcionada, mas também é um benefício e não é... Às vezes funciona, às vezes não funciona. Escala faculdade, que na verdade só funciona para as provas. Isso eu me formei em 2006, quando eu fiz biologia voando, e eu tinha na semana, então eu pegava o calendário de provas na faculdade, e naquela semana de provas eu apresentava a documentação da faculdade e tal, e conseguia, às vezes folga, às vezes eu conseguia voos bate-volta, que eu chegasse no dia que eu ia fazer a prova, eu fazia faculdade à noite. Na verdade tinha outro período, então às vezes eu não assistia aula à noite e assistia no período da tarde, né, conversando na faculdade com a coordenadora do curso. Então é trabalhoso, mas pode sim, é possível estudar e voar. Ele fica um pouquinho mais complicado, fica, mas quem quer faz, né, gente? É sempre assim. Eu não tenho benefício também muito interessante agora para mim, que é a escala de mãe, né? Que quando a gente volta da licença maternidade, graças a Deus a TAM aderiu ao programa de 6 meses, né? Porque não é obrigatório, né? Seriam 4 meses, mas a TAM está inserida nesse programa de 6 meses de licença maternidade. Após esse período, a gente volta para o voo, né? Ou melhor, por ficar muito tempo afastado, como eu falei no começo do vídeo, a gente acaba voando, fazendo uns 2 voos, 3 voos com a outra CSB, ou se você é comissário auxiliar, você vai fazer com um outro comissário auxiliar ali, com o mesmo comissário, uns 2 voos, só para te dar uma readaptação em voo. Se você é comissário da classe executiva, você vai fazer esses 2 voos com o comissário da classe executiva, entendeu? Pra, tipo, te dar uma situada ali, ó, tá acontecendo assim, né? Lembra, assim, assado, como eu falei pra vocês. Então, e assim todas as funções. E existe, por a gente ficar esse tempo muito longo fora, a gente precisa revalidar as carteiras, então são uma série de ensinos que a gente tem que fazer novamente, então a gente fica mais ou menos umas 2 semanas na academia de serviços em São Paulo, todos os dias fazendo essa reciclagem, ok? E aí vai pro voo e faz esses 2, 3 voos aí com acompanhamento, digamos assim. E a escala de mãe, o que é? São 6 meses, período de amamentação do bebê, e você tem a mãe tem alguns benefícios. Eu preciso deixar chegar mais perto para eu ter certeza quais são eles, né, que a empresa me oferece. E, se não me engano, era uma folga a mais por semana, ou você delimita um número de horas máximo que você possa voar. Então, existem alguns benefícios, a escala te ajuda, a empresa te ajuda durante esse período tão importante, né? Que fora o período da licença maternidade, né, que eu tô falando, mais esse tempo de revalidação das carteiras, e aí quando você volta pro voo, então, ou seja, no meu caso, pelas minhas contas, o Miguel tá previsto para maio, final de maio, então eu tenho aí esse período da licença maternidade, que começa um pouquinho antes, por uma regra aí, que acontece de Hospital da Aeronáutica, de INSS, uma coisa assim, a gente acaba perdendo, digamos assim, um mês, que eu começo a entrar, na verdade, na licença maternidade antes do bebê nascer, né, o meu benefício encerra um pouquinho antes, mas enfim, coisas burocráticas que não cabe eu ficar falando aqui pra vocês, nem vai interessar. Mas aí eu entro no período de licença maternidade, ainda tenho férias, que quando eu engravidei, eu ia tirar férias em novembro, então eu engravidei em setembro, então eu tenho um período de férias vencidas e terei o segundo período. Então é bem provável, se Deus quiser, que eu consiga tirar mais esse meu mês de férias, pelo menos um mês, né, que já vai vai vencer o segundo período, então pelo menos um mês, mais o período de revalidação. Então, pelos meus cálculos, provavelmente eu vou voar em 2018, em janeiro. E aí entra essa escala durante 6 meses, que é a escala de mãe, que a empresa nos ajuda, digamos assim, né,
Porque é uma adaptação difícil, né, gente? É diferente de você deixar um filho na creche e buscá-lo à noite. Você tá lá todos os dias. Na aviação, não. Então, que eu faça, digamos, 3 voos por mês, alguns períodos eu vou estar fora, vou dormir fora, né? Graças a Deus, meu marido não voa, então a gente vai conseguir adaptar isso daí, berçário, escolinha, que essa é a nossa intenção. E então a gente tem essa ajuda aí da empresa durante esse período. Então, nesse período, é outra pergunta que eu vou responder para encerrar o vídeo, porque eu tô muito faladeira. Maiana, você vai conseguir voltar? Será que você vai conseguir voltar a voar? Isso foi uma pergunta muito recorrente que me fizeram. E eu não sei, gente, responder para vocês agora, porque eu não sei como será, né, nascendo, olhando, né, será que eu vou conseguir deixar o Miguel na escolinha e tal? Como eu falei, a minha intenção é voltar a voar, porque eu vou ter muito mais tempo com o meu bebê do que num trabalho normal, digamos assim, que é de segunda a sexta, às vezes até de segunda a sábado, das 8h30 às 5h30, né, aquela correria que você fica fora o dia inteiro. Então, às vezes eu ficar uma noite ou outra fora, dormir, né, fora, e estar todas as outras folgas. Às vezes eu tenho períodos de folgas, 4, 5 folgas juntas. Então, qual trabalho normal, digamos assim, vai me proporcionar isso? Então, eu tenho que pesar muito esse fato, entendeu? Então, como meu marido não voa também, isso facilita muito. Quando eu era pequenininha, meus pais sempre trabalharam, então eu sempre estive em berçário, estive em escolinha, e isso me favoreceu muito o contato com outras crianças, me desenvolveu, me tornou independente mais cedo, então eu acho isso muito válido. Então, eu não sei responder para vocês com certeza se vou voltar ou não. A minha intenção, como eu falei, é voltar, e esse período da escala, que é a escala, né, da escala de mãe, que eu vou voar, e o Miguel já vai estar na escolinha, no berçário, né? Na escolinha, na verdade, porque já vai estar mais ou menos com 7, 8 meses, né? Então, é nesse período que eu vou conseguir ver se eu vou conseguir conciliar tudo junto. E eu acho que é bem benéfico também para a criança, porque a gente tendo uma infraestrutura, tendo o pai, pelo menos, tem que ter pelo menos o pai ou a mãe perto. Eu acho que isso é imprescindível. Os dois voando, teria que sentar e discutir uma outra possibilidade. Mas como só eu vou, como eu falei, então eu acho bem legal. Eu acho que quem sofre mais até é a mãe, né? Porque é a mãe que fica lá voando, pensando no bebê e no hotel e sozinho, e o bebê tem o pai, o bebê tem as crianças, tem a tia da escolinha, está se desenvolvendo, né? Claro que você vai pesquisar um lugar legal, tudo isso, né? Com muita responsabilidade que você vai fazer isso. Então, a minha intenção é, sim, voltar a voar. E eu com certeza terei mais tempo com o Miguel, mas é esse tempo que eu vou ver, né? Nesse tempo de escala mãe aí, que a gente vai ver se tá ok ou não. E é isso, gente. Eu amo estar compartilhando tudo isso com vocês. São 99,9% das pessoas que assistem os vídeos aqui são pessoas que torcem mesmo por mim, pela nossa felicidade, por tudo, e ficam felizes. Então, é por isso que eu sempre tô aqui compartilhando isso com vocês, e agradeço do fundo do coração. Obrigada, um beijo e até o próximo vídeo. Beijo meu e do Miguel também. Tchau!